como poderia ser, então, ou como poderá ser, o time reserva do Flamengo. Chegou o Vinha. Matias Vinha. Ele veio. Quem disse que não vinha? Quem disse que não vinha? Olha aí, ó. Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Matias Vinha. Alan, Igor Jesus. Bom jogador, Igor Jesus, hein? Né? Jovem com personalidade. Gerson, tomara que se recupere bem e o quanto antes. Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. Luiz Araújo, nesse momento, é titular, não é? Então, ali é. Você passa a exigir um time reserva também no mesmo nível, em 11 posições, aí é o time dos sonhos, né? Mas brigaria por títulos, inclusive, com o time titular do Flamengo, né? Hipoteticamente, se fosse um time para concorrer com o Flamengo, os grandes concorrentes... Tem bons reservas para todas as posições. Ou dois bons jogadores, vamos dizer assim, dois bons jogadores para praticamente todas as posições. Eu acho que a lateral direita ainda é meio mais discutível, mas, poxa, perto das outras 10 posições em que você tem opção, isso daí... Fale, Prats, fale sobre esse time reserva, sobre esse elenco do Flamengo. Que maravilha, hein, Tite? Poxa vida, hein? Nem sei se você esperava essa fartura toda. O que você está pedindo, estão contratando. Essa altura da vida, hein? Poxa vida, 2 Copas do Mundo. Mas ele já teve isso, né? Ele está acostumado. Ele tinha a seleção brasileira na mão. É verdade. Realmente é uma fartura que ninguém tem. É o melhor elenco da América do Sul. São jogadores de altíssimo nível, jogadores que são titulares em seleções sul-americanas. Alguns que não são titulares, mas poderiam ser. Alguns que talvez não estejam hoje na seleção brasileira, mas poderão estar a curto prazo. É realmente um leque de opção que ninguém tem. Ninguém tem no Brasil, ninguém tem na América do Sul. Isso não garante título, obviamente. O que garante título vai ser um trabalho bem feito. Esses jogadores que têm condição de jogar muito, que eles consigam jogar muito. Mas o Tite sabe que tem uma condição, uma chance aí de dar a volta olímpica, grandes voltas olímpicas, que pouca gente tem. E certamente isso também o convenceu a acertar com o Flamengo. A diretoria tem lhe dado um respaldo muito grande para atender às exigências dele. Às vezes, até quando o Flamengo não consegue um negócio logo de cara ou rapidamente, há uma insistência para que esses jogadores que o Tite pediu sejam contratados, né? Até nem sei se às vezes tem um plano B, um plano C, um plano D. Há uma insistência para isso. De La Cruz pediu, chegou. Vinha pediu, chegou. Léo Ortiz pediu, negociou, chegou. Vai reclamar do quê? Não tem nada do que reclamar. Tem que agora fazer um trabalho bom e ele tem condição disso. O Flamengo é claramente o clube que tem o elenco de jogadores de mais alto nível, tecnicamente falando, pensando no potencial deles. Mas jogam 11, mais os 5 que são os substitutos, quando o treinador faz essas substituições. O Flamengo tem condições hoje de mexer muito no seu time de uma rodada para outra, de um campeonato para outro, sem que o teto técnico do time que começa seja muito diferente em relação ao que começou o jogo anterior. Aí depende muito de como os jogadores se entendem, aqueles que atuam mais vezes em nível de competição alto, aquilo que eles podem fazer juntos, as interações que são preferências que muitas vezes a gente só descobre ao longo do ano. Mas o Flamengo, em termos de possibilidades para o Tite, esse time aí, que teoricamente é o time B, que não dá para chamar de time reserva, é um time que seria A+, né, ou 3As, em muitas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Não todas. Tem clubes que podem fazer frente ao Flamengo, e em campo a coisa se dá de uma maneira bem diferente do que no papel, mas uma diretoria, o que ela pode fazer é entregar para a sua comissão técnica as condições para que, a cada vez que aquele time entre em campo, ele esteja muito bem representado. E é o que o Flamengo tem já há algum tempo, mas certamente agora, nas mãos do Tite. Mas, em relação a elenco em si,
Aumentou. E se aumentou o abismo em relação ao resto do Brasil, aumentou mais ainda em relação ao resto da América do Sul. Porque eu acho que o melhor time sul-americano fora do Brasil está abaixo de vários clubes brasileiros. Aqui, talvez o River Plate, eu consideraria, o River Plate está abaixo de não só do Flamengo, mas de vários clubes brasileiros em relação à qualidade de elenco. Agora, como esse time vai ser montado, se vai jogar, se o Tite aproveitará ao máximo o potencial desse elenco, conseguirá, por exemplo, rodar o elenco de uma forma que todos os jogadores se sintam satisfeitos nessa condição, porque esse é um problema no Brasil de elencos muito grandes. Jogadores às vezes ficam inquietos ali, mas o Flamengo no elenco realmente é muito bom. E se a gente for fazer uma lista de times que são capazes de encarar o Flamengo, o time B do Flamengo, que a gente viu na tela aí, seria um dos times capazes de fazer um grande brasileiro ali contra o próprio time A do Flamengo, porque realmente é um time muito bom, com jogadores em posições que se complementam. Então, às vezes você pega time reserva, daí assim, como não é pensado para botar em campo, é muito atacante ou muito volante, não. Esse daí é um time reserva mesmo, assim. Bradíssimo. Todas as posições, dá para jogar esse time. Dá para jogar. Dá para jogar muito, imagina. Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Alan, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando o seu like, galera. Se inscreva, ative o sino, assim você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Preparei para vocês, galera, mais um corte aqui do programa da Sport TV. Vamos aqui direto para a análise dos comentaristas. É muito difícil dizer não ao Flamengo. A história recente do futebol brasileiro mostra isso. O Flamengo já tirou Bruno Henrique do Santos, tirou o Arrascaeta do Cruzeiro, tirou o Michael do Goiás, e aí na época havia uma disputa com o Corinthians e o Michael optou por jogar no Flamengo. Tirou o Léo Pereira do Furacão, tirou o Santos, que era titular absoluto do Furacão também. O Marinho era o rei da América, vestindo a camisa do Santos. Ele sai do Santos para ser reserva no Flamengo. Fabrício Bruno trocou o Bragantino pelo Flamengo. O Alan era titular absoluto do Galo e foi escolha dele, Alan. Ele disse que queria jogar no Flamengo, aí o Galo negociou o Alan. Agora o Léo Ortiz. Posso falar dos técnicos também, como o Vitor Pereira. O Corinthians ofereceu um caminhão de dinheiro para o Vitor Pereira seguir no Corinthians. Ele não pensou duas vezes, optou pelo clube que ele entendia teria maiores condições de disputar todos os títulos da temporada. Rogério Ceni não titubeou, ele soltava e mandava prender no Fortaleza. Flamengo chamou, ele largou o Fortaleza, foi. Dorival Júnior no Ceará, largou o time no meio da temporada, foi. No meio do aeroporto, ele veio da viagem, parou no Rio de Janeiro, o time foi muito difícil. É muito raro Pedro, falar não para o Flamengo. Só tem um detalhe, raro. A gente vai falar dessa questão que envolve o Flamengo, mas tem uma coisa que me chama a atenção e eu imagino que incomode profundamente o torcedor corintiano. A gente não pode naturalizar essa situação financeira do Corinthians. Claro que não. Mas romantizar um clube dever 11 meses para um atleta... Exato. É que nem a permanência dele no Corinthians garante que ele vai receber esses 11 meses. Assim, eu até acho, cara, se você sai, você tem que ir para a justiça, acionar a FIFA, ele é formado no Corinthians ele é titular, no Flamengo ele teria que disputar a posição. Para mim, esse que é o sério, assim, absolutamente para ser reserva. Mas o Scarpa vai jogar Libertadores, vai brigar por título, é candidato a título brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O que eu digo que eu acho um caso semelhante nesse sentido. Ele chega no Atlético brigando por título, mas com a certeza de que ele vai estar entre os protagonistas de tudo que o Atlético for disputar. Porque o Michael no Corinthians brigou para não cair ano passado, não vai jogar a próxima fase do Paulista. Assim, esportivamente, o Corinthians é candidato a ser um mero coadjuvante. Mas é um cara de 26 anos que vai ser titular do time das maiores torcidas do futebol brasileiro. No Flamengo, ele ia jogar durante, sei lá, a Copa América. O Tite está olhando a temporada. O contrato do Flamengo era de 4 anos, mas ele sabia que ia receber em dia por 4 anos. Exatamente. O Tite está olhando o momento também. Está sem o Gerson, meia canhoto. Não, e olhando a temporada, né? E ter o Michael, meia canhoto, como opção ali, nesse momento, talvez até o Michael chegasse para jogar. Não, para jogar. Talvez até conseguisse vaga.
No time titular, acho difícil. Sem o Gerson hoje, De La Cruz. sem esse meia canhoto. De La Cruz, cara. O Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Olhando, para mim, a opção do Maicon... Ele está usando o Luiz Araújo. Assim como você está contratando o Maicon porque ele é uma oportunidade e ele está contratando. Mas tem uma carência no O Flamengo está contratando o Maicon porque o Tite é muito forte. O Tite já disse isso em várias entrevistas. Ele quer um elenco forte onde ele tenha 2 jogadores por posição. E a versatilidade. Se você olhar a janela por isso que o Flamengo está contratando o Maicon. Ele mirou jogadores muito versáteis. Léo Ortiz, ele joga dos 2 lados da Exato. zaga. O De La Cruz, ele joga em 3, 4 posições do meio campo. Joga em todas. O Maicon também, ele já fez as 4 funções do meio campo no Corinthians. Isso é uma filosofia da comissão técnica. Agora, o que mais me chama a atenção é que se de um lado você tem um clube onde a recusa tem praticamente 0, que é o Flamengo, por que nenhum jogador recusa jogar no Flamengo? Porque todos querem jogar no Flamengo. Pelas condições de trabalho que oferece, pelo nível de competição. Você sabe que o Flamengo vai disputar todos os títulos da temporada. Você vai receber em dia. As condições, de trabalho são as melhores possíveis. E é o Flamengo, maior torcida do país, maior torcida do continente. Enfim, isso aí não se discute. Agora, do outro lado, você tem o time de maior torcida do principal estado economicamente do Brasil, que é São Paulo, e esse time, eu temo muito essa naturalização, porque no futebol, de forma geral na vida, às vezes a gente comete esse erro de começar a naturalizar certas questões. Mas isso já faz muito tempo, né, Então, o sujeito não recebe há 11 meses e isso é tratado meio que, que legal. Gente, porque a gente não paga ninguém, não pagou o Argentino Júnior pelo Fausto Vera, não pagou o Shakhtar pelo Maicon, deve para Deus e o mundo. Mas isso é antigo. É inacreditável. Isso é antigo no futebol brasileiro, a gente tem cada vez mais. Né? Sim, eu tô falando do clube. O clube, a diretoria que chegou agora, ela herdou um caos. Um caos absurdo, cara. Talvez seja esse o crédito que, nesse momento, o Maicon esteja dando a essa atual diretoria, a relação que ele tem. Até porque atribuir à atual diretoria a situação financeira pela qual passa o Corinthians seria injusto. Claro. É absolutamente injusto. Claro. Essa diretoria que assumiu no início do ano, o que ela está fazendo é apagar incêndio sem ela saber onde são os focos de incêndio. Agora, ela tem que ser cobrada sobre qual caminho ela vai seguir. Se ela vai seguir o caminho do Flamengo, que a partir de 13 decidiu encarar um caos financeiro muito semelhante e apertar o cinto, colocar a casa em ordem, para quase uma década depois ser o gigante que é esportivo. Os clubes não deixam de ser gigantes, mas o Flamengo era um gigante adormecido. Né? Se ela quer seguir esse caminho, para daqui a 8 anos voltar a ser um clube relevante, ou se ela quer seguir o que vinha sendo feito nos últimos anos, ficar dando calote em todo mundo, ficar devendo a Deus e o mundo e seguir como o Corinthians foi nos últimos tempos, mero coadjuvante das competições que disputa. Se a gente pegar os últimos 10 anos, aí, pelo menos, do futebol brasileiro, a gente vai lembrar de vários casos de clubes que deviam a Deus e o mundo e continuavam investindo no elenco. Sim. Tem um monte. Investindo não pode falar, né? Não, fingindo que pagava. Não, investindo que eu digo era contratando. Você imagina se os jogadores do Corinthians fazem o que o Matias Rojas resolveu fazer? Porque o Matias Rojas não tem ligação nenhuma com o clube. Ele veio aqui por causa de dinheiro. O dinheiro não chegou, ele foi embora. Você imagina se o Cássio, o Fagner, os jogadores que lá estão, como o Maicon, sem receber direito de imagem há quase um ano, se eles resolvem ir embora e acionar o Corinthians na justiça, o Corinthians quebra. Porque o clube que é condenado nesse caso, e é batom na cueca, você não paga, você é condenado, você se vê obrigado a pagar a totalidade do salário até o fim do contrato. Então o Corinthians vai ter que pagar o Matias Rojas, se condenado for, se não tiver um acordo, 40 milhões de reais. E a gente está falando... que é o salário dele até o fim do contrato. Então dar calote é caro.